Oi, aqui é a Jéssica e hoje eu quero conversar com vocês sobre o livro Um Coração Ardente, da Lígia Fagundes Telles. Esse é um livro de contos, eu escolhi ele para ler em janeiro desse ano e foi mais um encontro delicioso com a escrita da Lígia Fagundes Telles. Eu tô tentando ler um livro de contos por mês pro meu projeto Lendo Mais Contos. Quem não sabe do que se trata, eu vou deixar linkado aqui nos cards o vídeo de apresentação desse projeto, e isso tem me colocado em contato com várias escritoras maravilhosas e agora foi a vez da Lígia. Eu já tinha lido um livro da Lígia que é As Meninas, um romance, um dos mais conhecidos dela, e agora foi a vez dos contos e eu descobri que ela é uma contista maravilhosa também. A Lígia não tem problemas com gêneros textuais, ela escreve o que ela quiser e ela vai escrever bem. E aí eu vou concordar com a Clarice Lispector, porque nesse livro aqui vem essa cinta, né? E nessa cinta tem uma frase da Clarice que diz o seguinte: com Lígia há o hábito de se escrever que ela é uma das melhores contistas do Brasil, mas do jeitinho como escreve, parece que é só entre as mulheres escritoras que ela é boa. Erro. Lígia é também entre os homens escritores um dos escritores maiores. E ela é realmente tudo isso e mais um pouco. Então aqui nesse livro, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar 10 contos. Em cada conto tem protagonistas bem diferentes. Existem protagonistas homens e também protagonistas mulheres, em diferentes idades, em diferentes situações sociais. Mas todos têm algo em comum, que é um coração ardente. Todos os personagens têm alguma coisa, uma chama pela vida, que faz com que eles se movam e ajam como eles agem aqui. Os personagens são bastante diferentes. Eu achei esse livro de uma diversidade muito grande, uma riqueza em situações, uma riqueza de enredos, uma riqueza de contextos, né? Que, claro, como eu só tinha lido um romance, eu não tinha percebido tanta coisa assim na Lígia. E aqui dá pra perceber todo esse potencial. A escrita dela é muito boa de se ler. Nesse livro aqui, especialmente, a gente tem tanto um lirismo como uma simplicidade na linguagem. Ela consegue fazer umas imagens muito bonitas com coisas bastante simples do cotidiano. Os enredos dela, de um modo geral, são bastante realistas, mas também ela trabalha com o insólito, com as coisas inusitadas, com coisas que não costumam acontecer no nosso mundo real, e isso dá uma quebra um pouco nessa escrita dela, e eu achei o máximo também ver como ela trabalha com essas questões mais fantásticas da literatura. E não vão pensar que é realismo mágico, que é realismo fantástico, que é Gabriel Garcia Marques, não é tanto assim. São alguns elementos que ela coloca na narrativa que não são coisas que a gente encontra facilmente no dia a dia, que são um pouco fantasiosas, é só isso, tá? Não vão confundir com realismo mágico, mas tem esse elemento sim. O foco narrativo dela também varia bastante, às vezes a gente tem o fluxo de consciência e às vezes a gente tem narração em terceira pessoa, às vezes ela intercala isso num só conto, ela brinca bastante com essas perspectivas da narrativa, eu acho isso fantástico também, domínio total dos narradores, né? E a gente encontra então aqui personagens que estão passando por alguns momentos estranhos ou difíceis, ou alguns momentos de aprendizagem, mesmo que estejam em idades diferentes. Por exemplo, nós temos um conto que fala sobre a vida de uma gurizada num bairro em dezembro, né? Então é aquela função do Natal, aquela função de ter Papai Noel caminhando pela rua e aquela função também de ter gente pobre, né, num bairro afastado do centro, e como essa gente vive, né, essa época do ano, como vive essas situações natalinas, enfim. Tem também um conto em que a gente tem um sonho da personagem, ela tá dentro do sonho dela, encontrando uma outra mulher que é muito misteriosa, e ela passa todo esse tempo nesse estado onírico que ela não sabe muito bem se é sonho mesmo ou se é realidade. A gente tem também um conto em que há uma personagem no encontro com os amigos, na casa de alguns amigos, conversando, bebendo, fumando, jogando carta, enfim. E ela tá ali ao mesmo tempo junto com eles, mas também numa viagem muito psicológica em que ela pensa sobre a situação dela, sobre a condição dela como mulher, solteira, já mais velha, né, ficando quase pra titia, como diz a expressão popular horrorosa. E ela fica nesse trânsito entre o presente e as reminiscências da memória dela, e é muito legal também ver como ela intercala esses focos de narração da história. No pós-fácil desse livro, que foi escrito pelo Ivan Marques, ele diz algo com o qual eu concordo muito sobre a escrita da Lígia, nesse livro especificamente. Ele fala que aqui parece que a matéria-prima desse livro é uma inclinação para devaneios, delírios e disparates, e é justamente essas três coisas que a gente encontra aqui nos mais variados contos, nas mais variadas formas de contar histórias. As personagens devaneiam muito, as personagens têm delírios e as personagens fazem disparates que a gente nem imagina, assim. Pra não falar
de todos os contos, não estragar a surpresa de cada um quando for ler, que eu espero que vocês leiam esse livro, eu vou falar só dos meus contos preferidos. Um deles é o intitulado Dezembro no Bairro, e aqui ele vai contar a história desses meninos que estão nos preparativos para a festa de Natal do bairro, mas eles acabam se distraindo ali porque um dos amigos acaba sumindo, vai para casa e não volta mais com os compromissos que eles tinham de recortar estrelas em papel celofane para fazer uns enfeites, coisas desse tipo. E eles acabam saindo para procurar esse menino, eles encontram o Papai Noel, descobrem que o Papai Noel na verdade não é um Papai Noel de verdade, ele é uma pessoa fantasiada, até que eles encontram esse menino. Então a gente tem esse cotidiano ali de um contexto social mais baixo, digamos assim, em termos econômicos, e ela escreve também muito sensivelmente sobre essas crianças ali, sobre essa situação delas, e é muito bonito ver a relação de amizade que eles têm e especialmente a diferença que existe às vezes dentro do mesmo bairro, né, de condições sociais entre as pessoas. Esse choque de realidade tem aqui. Outro conto preferido é o Biruta, e aqui a gente vai ter um menino que trabalha numa casa de gente rica, ele é como se fosse serviços gerais, ele faz algumas coisas ali, ele deve ter em torno de 12 anos, e ele tem um cachorrinho, que é o Biruta. Ele adota esse cachorrinho na rua e o cachorro dorme com ele, o cachorro faz tudo junto com ele, mas esse cachorro faz várias coisas dentro da casa também que desagradam a patroa, e ele tem muito medo pelo cachorro, de que alguma coisa aconteça, então ele ralha com aquele cachorro, ele dá sermão, ele faz altas coisas. O conto é muito dolorido, o final dele parte o coração, então quando forem ler, prestem atenção, tomem um copo d'água antes ou depois da leitura, porque esse conto realmente mexe com a gente, mexe com qualquer um que gosta de cachorro, que gosta de bicho, mas é um conto muito bonito sobre amizade também, então vale a pena. Outro conto que eu gostei bastante é esse que eu falei antes, em que a personagem faz umas viagens psicológicas bem legais, assim, no meio, intercalando com o presente, que é o Emanuel, onde a protagonista tá na casa dos amigos, ali conversando com eles, se divertindo, e ela fica pensando nos pretendentes que ela já teve, no que ela gostaria de ter, num possível homem que ela teria namorado ou que ela estaria namorando, e ela faz altas conjecturas sobre esse cara que é o Emanuel. É bem legal também. Tem também O Noivo, que é um conto em que o protagonista, ele tá pra se casar, ele acorda no dia do casamento e ele não sabe o que tá acontecendo. Ele simplesmente esqueceu quem é a noiva, o que tá acontecendo, o casamento de quem que ele vai, ele não sabe nada. E ele é simplesmente conduzido até a igreja e é uma confusão muito grande. E o último conto que eu gostaria de destacar é A Estrela Branca, que é sobre um cara cego. Esse cara fica cego de repente e ele se encontra muito perdido nessa função, nesse novo modo de ser, e ele decide que é demais pra ele, ele quer acabar com esse negócio de ser cego. Então ele vai cambaleando, né, tateando até chegar à ponte da cidade onde passa um rio, e ele tenta se atirar, enfim, daí vai, a história se desenvolve a partir daí dele na ponte. É uma narrativa bem caótica também, uma narrativa psicológica, e eu achei fantástico também o plot da história. Enfim, esses são alguns dos contos que eu gostaria de destacar, mas o livro em geral é muito bom, a escrita da Lígia é deliciosa, e eu espero que vocês tenham ficado com um pouquinho de vontade de ler Um Coração Ardente, porque é um desses livros também que valem a pena. E pra quem quer ler mais mulheres contistas também fica aí a recomendação, né? Lígia, mais contos, só pode ser sucesso. Então é isso, essa é a dica de hoje, de mais uma escritora contemporânea aqui pro canal. Eu espero que vocês tenham gostado, esse vídeo vai entrar pra playlist dos contemporâneos, afinal de contas a Dona Lígia ainda tá aí, tá produzindo. Comentem aqui embaixo se já leram esse livro ou se leram outros da Lígia, se gostam da autora, se conhecem ou não, se ficaram com vontade de ler. Muito obrigada pela companhia até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.